Antes de fazermos esta oração, quero que você pare por um instante e reflita sobre algo. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro do seu coração que você não consegue explicar para ninguém. Há momentos em que nos sentimos cercados pela dúvida, pelo medo e pela incerteza. Olhamos para frente e não conseguimos enxergar claramente o próximo passo. Mas existe uma verdade que o Senhor deseja lembrar ao seu coração hoje. Você não está caminhando sozinho. Na noite que antecedeu sua crucificação, Jesus reuniu seus discípulos. O ambiente estava carregado de emoções. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo. Sentiam que algo estava mudando, mas não conseguiam compreender o plano de Deus. Foi naquele momento de medo e insegurança que Jesus fez uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. João 16:13. Que promessa extraordinária! Jesus sabia que seus seguidores enfrentariam tribulações. Sabia que haveria dias de lágrimas, de perguntas sem resposta e de caminhos difíceis. Mas ele também sabia que não os deixaria desamparados. E essa promessa não era apenas para aqueles discípulos. Ela é para você, hoje, agora, neste exato momento. O mesmo Espírito Santo que inspirou cada palavra da Bíblia está ao seu lado enquanto você busca direção. O mesmo Espírito que fortaleceu os apóstolos continua fortalecendo aqueles que confiam em Deus. Talvez você esteja procurando respostas. Talvez esteja esperando uma porta se abrir. Talvez esteja lutando contra uma ansiedade que parece não ter fim. Então faça esta simples oração em seu coração. Espírito Santo, eu preciso da tua direção. Eu não tenho todas as respostas. Existem coisas que não compreendo, mas eu confio que o Senhor pode iluminar meu caminho. Mostra-me a verdade. Guia meus passos e fala comigo através da tua palavra. Porque Deus ainda fala, Deus ainda guia, e Deus ainda ilumina o caminho daqueles que o buscam com sinceridade. E quando as dúvidas parecerem maiores do que a sua fé, lembre-se das palavras que Jesus declarou pouco antes de enfrentar a cruz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Observe que Jesus não prometeu uma vida sem lutas. Ele não disse que os problemas desapareceriam. Não disse que nunca haveria lágrimas. Mas prometeu algo muito maior, sua presença constante em meio às tempestades. A luz de Deus nem sempre remove imediatamente a escuridão ao nosso redor, mas ela sempre nos mostra o caminho para atravessá-la. E quando pensamos que não somos capazes, Deus nos lembra da história de Gideão. Gideão não era um guerreiro famoso, não era um líder respeitado. Quando Deus o chamou, ele estava escondido, tentando sobreviver em silêncio. Sentia-se pequeno, fraco e incapaz. Quando o anjo do Senhor o chamou de homem valente, Gideão praticamente respondeu: Senhor, acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Talvez você também tenha pensado isso alguma vez. Talvez tenha olhado para suas limitações, seus recursos escassos, seus fracassos passados e concluído que não é capaz de cumprir aquilo que Deus colocou diante de você. Mas Deus não vê você como você se vê. Ele vê o propósito que colocou dentro de você. Ele vê a força que ainda está sendo desenvolvida. Ele vê o que você pode se tornar quando confiar totalmente nele. E então aconteceu algo surpreendente. Ao invés de aumentar o exército de Gideão, Deus começou a diminuí-lo, de 32.000 homens para apenas 300. Humanamente falando, aquilo não fazia sentido. A lógica dizia que era impossível. A razão dizia que estavam condenados à derrota. Mas Deus queria ensinar uma lição que atravessaria gerações. A vitória não vem da quantidade dos seus recursos. A vitória vem da presença do Deus que luta por você. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossa própria força? Quantas vezes acreditamos que precisamos ter todas as respostas, todos os recursos e todas as garantias antes de dar um passo de fé? Mas Deus continua dizendo: confie em mim. Porque aquilo que parece insuficiente em suas mãos se torna poderoso quando é colocado nas mãos do Senhor.
Quando chegou a hora da batalha, Deus não entregou espadas poderosas aos 300 homens de Gideão. Não apresentou uma estratégia militar extraordinária. Não revelou um plano que impressionasse os especialistas da época. Pelo contrário, cada homem recebeu uma trombeta, uma tocha acesa e um vaso de barro. Algo simples, algo aparentemente frágil, algo que não fazia sentido aos olhos humanos. E talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Como um vaso de barro, com marcas das lutas que enfrentou, com cicatrizes que ninguém vê, com áreas quebradas que você tenta esconder de todos. Mas existe algo que Deus deseja que você compreenda nesta hora. O valor do vaso não está no barro. O valor está na luz que ele carrega. Naquela noite, quando os homens de Gideão quebraram os vasos, as tochas escondidas começaram a brilhar na escuridão. A luz surgiu de todos os lados ao mesmo tempo e o inimigo entrou em confusão. Aquilo que parecia fraqueza tornou-se instrumento de vitória. E talvez Deus esteja dizendo ao seu coração neste momento: pare de olhar para suas limitações e comece a olhar para a minha presença dentro de você. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ter uma fé gigantesca todos os dias. Você só precisa continuar confiando, porque a luz de Deus dentro de você é maior do que qualquer escuridão ao seu redor. Talvez existam batalhas que parecem impossíveis. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, preocupações familiares, enfermidades, portas fechadas ou situações que ninguém consegue resolver. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos. O mesmo Deus que sustentou Elias continua sustentando seus filhos. O mesmo Deus que fortaleceu Gideão continua fortalecendo aqueles que confiam nele. Quando Deus age, não é necessário que as circunstâncias façam sentido primeiro. A fé não nasce daquilo que vemos. A fé nasce da confiança em quem Deus é. Por isso, mesmo que você se sinta frágil hoje, não desista. Mesmo que pareça pequeno diante dos desafios, não recue, porque aquilo que Deus começou em sua vida, Ele é poderoso para completar. E a luz que Ele colocou dentro de você ainda não se apagou. Pelo contrário, ela está sendo preparada para brilhar ainda mais forte. Há momentos em que o cansaço não é apenas físico. A alma fica cansada, o coração fica cansado, a mente fica cansada de lutar as mesmas batalhas todos os dias. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora, mas ainda espera respostas. Você acredita, mas ainda enfrenta dificuldades. Você continua caminhando, mas sente que suas forças estão chegando ao limite. Foi para pessoas assim que o profeta Isaías transmitiu uma das mensagens mais consoladoras da palavra de Deus. Quando tudo parecia perdido, quando o povo enfrentava tempos difíceis e não conseguia enxergar esperança, Deus declarou: não sabes? Não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fatiga. Isaías 42:28. Que verdade poderosa! Nós nos cansamos, nós enfraquecemos, nós falhamos, mas Deus nunca perde sua força. Enquanto nossas reservas se esgotam, o poder dele permanece infinito. Enquanto nossas emoções mudam constantemente, seu amor permanece firme. Enquanto nossos planos mudam, seus propósitos continuam de pé. Talvez você tenha depositado sua segurança em algo que acabou mudando. Talvez uma expectativa tenha sido frustrada. Talvez uma porta tenha se fechado. Talvez uma resposta não tenha chegado no tempo que você esperava. Mas existe algo que nunca muda: a palavra de Deus. O Senhor declarou através do profeta: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. Tudo neste mundo é passageiro. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam, as estações da vida mudam, mas as promessas de Deus permanecem. E quando tudo ao seu redor parecer instável, você pode se apoiar nessa verdade, porque aquilo que Deus prometeu continua de pé. Aquilo que Deus falou continua valendo. Aquilo que Deus determinou para a sua vida não foi cancelado pelas dificuldades que você enfrenta hoje.
Talvez você não consiga enxergar o final da estrada, mas Deus consegue. Talvez você não compreenda o propósito de tudo o que está acontecendo, mas Deus compreende. E mesmo quando você não consegue perceber, Ele continua trabalhando nos bastidores da sua história. Por isso, não entregue sua esperança ao desânimo. Não permita que a ansiedade roube sua confiança. Continue olhando para o Senhor. Continue buscando sua presença. Continue alimentando sua alma com sua palavra. Porque a mesma luz que guiou homens e mulheres de fé ao longo dos séculos continua iluminando seu caminho hoje. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e sinceridade. O Senhor conhece cada batalha que estou enfrentando. Conhece os pensamentos que ninguém vê. Conhece as lágrimas que derramei em silêncio. Conhece os medos que tentei esconder atrás de sorrisos. E mesmo assim, o Senhor continua me amando. Por isso eu te agradeço. Obrigado porque o Senhor nunca me abandona. Obrigado porque, mesmo quando não consigo perceber, Tua mão continua sustentando minha vida. Pai, eu entrego ao Senhor todas as minhas preocupações. Entrego minhas dúvidas. Entrego minhas inseguranças. Entrego aquilo que tem roubado minha paz. Entrego as portas que ainda não se abriram. Entrego os sonhos que parecem distantes. Entrego as pessoas que amo e que estão precisando da Tua intervenção. Espírito Santo, guia-me em toda a verdade. Ilumina meu entendimento. Mostra-me o próximo passo. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas. Dá-me discernimento para reconhecer Tua voz em meio a tantas vozes deste mundo. Senhor, quando eu me sentir fraco, lembra-me de Gideão. Quando eu me sentir incapaz, lembra-me que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu me sentir cansado, lembra-me das palavras de Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova minhas forças hoje. Renova minha fé. Renova minha esperança. Renova minha alegria. Que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que eu não caminhe guiado pelo medo. Que eu não seja dominado pela ansiedade. Que eu não permita que as circunstâncias definam aquilo que acredito. Ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando não compreendo tudo. Ajuda-me a permanecer firme mesmo durante as tempestades. Ajuda-me a lembrar que o Senhor já abriu caminhos impossíveis antes e continua sendo o mesmo Deus hoje. Eu declaro que minha confiança está em Ti. Declaro que minha esperança está em Ti. Declaro que minha vida pertence a Ti. Que a paz de Cristo governe meu coração. Que o Espírito Santo dirija cada passo que eu der. E que a Tua presença esteja comigo desde este momento até o final deste dia. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe também seu pedido de oração para que possamos orar juntos como uma família em Cristo. E se você deseja receber mais mensagens, orações e momentos de fortalecimento espiritual como este, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que serão publicados. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Chegamos ao final desta oração e eu quero agradecer de coração por você ter permanecido até aqui. Eu acredito que Deus falou com você hoje, talvez através de uma palavra, de uma promessa ou simplesmente através da paz que você está sentindo neste momento. Guarde essa mensagem em seu coração e continue confiando, porque o Senhor está trabalhando mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver. Se esta oração abençoou sua vida, fortaleceu sua fé ou trouxe esperança para o seu coração, ajude este canal a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra de Deus. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu gostei neste vídeo e ative o sino das notificações. Dessa forma, você receberá todas as próximas orações, mensagens de fé e conteúdos que publicamos para fortalecer sua caminhada com Deus. E antes de sair, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Eu gosto de ler cada mensagem e saber quem está orando conosco. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Que Deus abençoe seus caminhos, fortaleça sua fé e derrame sobre você graça, proteção e muitas bênçãos. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.